Dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me... Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nesta segunda-feira, estamos na terceira semana do tempo da Páscoa. É uma alegria estar aqui com você, partilhando, meditando a Palavra de Deus. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. E como já disse, é uma alegria que a gente possa estar aqui partilhando hoje o pão da Palavra. E é justamente de pão que o Evangelho nos está falando nestes dias. Ontem, no terceiro domingo do tempo da Páscoa, nós estávamos com Jesus às bordas do mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, Lago de Genezaré, são todos nomes que este mesmo lago recebe, esse lago muito importante para aquela região da Galileia. Nesse lago, como nós vimos no início do Evangelho, no sábado aqui que nos narrava essa história, vimos que Jesus ali comeu pão com uma multidão de gente que estava faminta. Com aquela gente, Jesus dividiu o pão, Jesus deu graças. E no texto do Evangelho de ontem a gente via Cristo ressuscitado, que pela terceira vez se revelava aos seus discípulos naquele lago que era por demais conhecido de todos eles. Nós que já sabemos que os Evangelhos sobre a ressurreição de Jesus tem um grupo dessas narrativas que estão em volta do túmulo vazio. Outros são as aparições de Jesus dentro do cenáculo, lugar no qual Jesus também partiu o pão. A palavra cenáculo tem dentro a palavra cena, ceia, ou seja, dentro de um refeitório que Jesus celebrou a sua Eucaristia. E ontem vimos Jesus lá, naquele lago de Genezaré, que preparou um café da manhã, um desjejum para os seus discípulos, depois que eles tinham tentado pescar a noite inteira, não tinham conseguido nada, e de manhã cedo, por indicação de Jesus, fizeram uma pesca maravilhosa. E Jesus então tinha ali já preparando para eles o pão e o peixe. E naquele lago de Genezaré existe uma igreja chamada Igreja do Primado de Pedro. Primado significa que Pedro é o primeiro entre os discípulos, justamente porque é ele, Jesus disse: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas aquela igreja ali se refere ao encontro de Pedro com Jesus ressuscitado, que vai perguntar para ele se ele o amava e dizer sempre para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então recebe Pedro a missão de apacentar os discípulos de Cristo ali naquele lago de Genezaré. Então tem uma igreja ali que recorda esse evento, esse fato, nessa narrativa da teologia sobre o primado de Pedro. Já uma peregrina dos tempos antigos chamada Egéria, ela narra, possivelmente alguém que veio da região da Espanha ou da França, fez uma peregrinação para a Terra Santa, e ela narra como ali naquele lugar tinha essa igreja com 7 degraus. Até hoje tem uma espécie de uma proteção perto daquela igreja, no que nos faz ver ainda os restos destes 7 degraus daquela igreja, a qual se refere Egéria no seu livro sobre essa sua peregrinação à Terra Santa. E dentro desta igreja, ontem eu fiz postagens, quem quiser depois pode olhar aqui nas minhas postagens de ontem, o interno dessa igreja com uma pequena rocha que é chamada de Mensa Christi, a mesa de Cristo, justamente porque, de acordo com a tradição, naquela mesa, naquela pedra, foi que Cristo ressuscitado preparou os pães e o peixe, assou o peixe para os seus discípulos. Era uma espécie de mesa e de cozinha ao mesmo tempo, aquela pedra. Mas é um negócio interessante, né? Porque fala deste fogo que estava ali preparado, e em volta daquela fogueira, perto daquela fogueira onde tinha esse pão e onde tinha esse peixe, Jesus faz as famosas 3 perguntas a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu gostas de mim? E se você pensar bem, Pedro, quando negou, onde é que ele estava? No pátio da casa do sumo sacerdote. E as pessoas estavam em volta de quê? De uma fogueira.
Aí são as duas vezes que vai aparecer no Evangelho de João essa fogueira, esse fogo, lá no momento em que Pedro negou e agora quando Pedro afirmava o seu amor. Então assim a gente vai vendo que a Eucaristia é o lugar onde a gente deve aquecer o coração da gente. Aquela palavra do Apocalipse, né? Volta ao teu primeiro amor. Nosso amor precisa ser aquecido, precisa ser quente. O vivente diz no livro do Apocalipse, você é morno. Se você está morno, eu vou vomitar você da minha boca. Você precisa ser quente ou precisa ser frio. Na verdade, o que o Senhor quer é que a gente se aqueça. E esse pão da Eucaristia que Ele nos oferece, o pão da sua palavra que Ele nos oferece, é esse lugar onde a gente se aquece. Para não perder o eco, não é, desse lago de Genezaré, no qual estavam os discípulos quando Jesus realizou esse milagre do pão, esse lago sobre o qual Jesus caminhou para fazer a travessia para o outro lado. É agora aqui que a gente vai se colocar também no dia de hoje para escutar essa palavra de Jesus. Nos transpomos espiritualmente para esse lago. Aliás, essa palavra de Deus agora é esse grande lago diante do qual agora a gente se coloca para ouvir Jesus e para escutar a sua palavra que nos provoca nesse dia de hoje. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 22 a 29, nos fala que Jesus, né, depois que ele tinha saciado a multidão, os 5.000 homens, né, seus discípulos, depois que os seus discípulos ouviram andar sobre o mar, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Interessante essa notazinha, né? Onde comer o pão depois de o Senhor ter dado graças. Aqui tem esse é para sublinhar, porque o evangelista já está chamando a atenção para uma coisa. Não basta a gente estar atento ao fato de que comeram o pão, mas comeram o pão depois de ter dado graças. Aqui agora a gente aprende a ver o novo estilo da comunidade, que é o estilo da ação de graças, é o estilo de agradecimento, é o estilo de quem sabe ter um coração agradecido pelas coisas. E aqui o apóstolo Paulo chama a atenção a gente uma coisa muito importante: por tudo dai graças. Porque às vezes é fácil a gente dar graças quando tudo vai bem. O interessante é a gente saber dar graças quando a gente pode estar ainda diante de uma coisa que a gente não sabe o que é que pode ser, e mais do que isso, quando a gente dá graças diante de a gente prever certas desgraças. Olha o que é que acontece com Jesus na véspera da sua paixão, a véspera do seu sofrimento, a véspera da sua morte. Como é que alguém olha para a sua morte, para o seu sofrimento, para a sua paixão, acha isso uma coisa que seja uma graça? Não é bem assim, não é essa sensação que a gente tem, não é? Mas Jesus, como é que ele se põe diante do mistério da sua paixão, da sua morte, do seu sofrimento? Ele dá graças. A ação de graças dilata o coração da gente. A ação de graças abre o coração da gente em dimensões que a gente não imagina e seguramente faz a gente enxergar bem, enxergar melhor, enxergar com perspicácia, enxergar com profundidade. Esse é o estilo de Jesus, né? A gente se abrir na ação de graças. A gratidão vai preparando o coração da gente para enfrentar mesmo as adversidades da melhor maneira possível. Então, eu já acho que um ponto para a gente colocar na meta dessa nossa semana que começa, viver uma semana na perspectiva da ação de graças, dando realmente graças por tudo. Quando a multidão, continua o texto do Evangelho, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo,
estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Jesus chama a atenção aqui da multidão, não é? Para serem atentos aos sinais. Ora, esses sinais que Deus realiza, esses sinais são sinais que pedem a nossa atenção. São sinais que pedem a conversão da nossa mentalidade, a mudança das perspectivas da gente, como é que a gente realmente quer se colocar diante do que Deus faz e diante do que Deus quer. Quando nós estamos diante de certos sinais, quando nós estamos diante de certas experiências, cada um pode ter a sua opinião. É coisa interessante. Eu me lembro que uma certa feita chegou à minha diocese, a diocese de Amargosa, uma superiora de uma congregação religiosa, e ela me perguntou: onde é que você mora? E eu disse qual era a paróquia. Ela disse: é muito longe daqui? E eu respondi para ela dizendo quantos quilômetros era. Eu disse: em cerca de 65 quilômetros. E ela disse: graças a Deus eu encontrei alguém que me fala de uma forma que eu posso entender. Porque sempre que eu pergunto às pessoas aqui no Brasil, como eu disse, ela era estrangeira, se a pessoa está longe ou está perto daquele lugar que eu estou, elas costumam me dizer assim: está 1 hora de viagem, 2 horas de viagem, 3 horas de viagem. Ela diz: mas eu não sei calcular por horas de viagem, eu sei calcular a base de quilômetros. Ou seja, a gente precisa de certos critérios que sejam objetivos para a gente analisar certas coisas, para a gente julgar certas coisas. Nós estamos aqui vivendo a primavera. A primavera é um período de tempo ameno, etc. Estou voltando do almoço agora. E interessante que às vezes dentro do refeitório, às vezes as janelas estão abertas, as portas estão abertas, de repente vai um lá e fecha a janela, um outro vai e fecha uma porta. E aí um diz: mas por que está fechando a porta? Por que está fechando a janela? Aqui dentro tá quente. O outro que fechou justamente estava sentindo frio. Olha só, essa sensação, né? Alguém me pergunta de vez em quando: como é? Está frio aí em Roma? Eu não costumo dizer se está frio nem se está quente. Eu costumo dizer qual é a temperatura que a gente está tendo diante do dia. Porque o critério de dizer se está quente ou está frio vai depender da minha relação com o clima e com o tempo, se eu resisto ao tempo ou não, se eu sou uma pessoa que gosta do frio ou não, porque de repente o meu julgamento é a partir dessa minha interpretação que eu tenho diante de um dado que pode ser olhado objetivamente. Objetivamente, aquela multidão tinha comido o pão, aquela multidão tinha ficado satisfeita, tinha sobrado. Esse era um dado objetivo. Agora o que Jesus está querendo chamar a atenção para eles é assim: mas qual é o sinal? Um dado objetivo também é que o estômago de vocês ficou cheio, ficou satisfeito. E agora vocês estão vindo atrás de mim por conta disso. Esse é um dado que se pode até documentar. Disseram: não, sobraram ainda 12 cestos com tudo aquilo que sobrou. Ficaram satisfeitos, ainda houve sobra. Agora a questão é que Jesus está indo muito mais além para dizer que a gente não vive apenas das medidas matemáticas, das medidas econômicas, das medidas aritméticas, não é? Das metas que a gente tem. Porque às vezes a gente está dentro de uma empresa, então tem que bater a meta. O mês de maio está começando, é o primeiro dia de trabalho no mês de maio. Dentro das empresas, olha, você tem a meta X para essa semana, eu tenho a minha meta para fazer isso, você tem aquela meta para fazer aquilo, e vai todo mundo correndo na vida para bater meta. E a grande pergunta pode ser: mas vem cá, o sentido da vida está em bater todas essas metas? E aí quando Jesus faz uma pergunta também, ou seja, mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois ele, por acaso, perder a sua alma, se ele perder a sua vida, se ele perder a sua essência? Qual é o critério, qual é o metro que a gente vai julgar para avaliar a existência da gente? Por que é que vocês estão vindo atrás de mim? Pergunta Jesus a essa multidão. É porque vocês encontraram satisfação para o estômago? E aí, a vida da gente deve se resumir a isso? Gente, é claro que a gente precisa trabalhar, e como é bom quando a gente trabalha
e tem condição de levar o nutrimento, somos mantenedores de casa, temos família para dar conta, e realmente a gente precisa ter não preocupação, mas ocupação, e essa preocupação que deve ser também previdente, que a gente deve saber com o que vai gastar e o que vai deixar de gastar. Tudo isso é justo, mas o que Nosso Senhor quer mostrar também para a gente hoje é que para onde vão todas as energias da existência da gente? Que tipo de vida, que tipo de sociedade é que a gente está nutrindo, que a gente está construindo? A pergunta hoje é: para que é, por que é que a gente se entrega, por que é que a gente trabalha? A gente está aqui diante agora dessa palavra de Jesus, não é, que vai nos questionar em profundidade. Então, quando a multidão viu Jesus, que ele não estava ali, não é, vai chegar para perto dele do outro lado. Quando foi que chegaste aqui? E Jesus diz isso para eles, né? Em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. A busca estava sendo essa. Não estavam buscando Jesus por Jesus mesmo, mas estavam buscando Jesus por causa da satisfação. Quando a gente busca a Deus por causa das bênçãos de Deus, por aquilo que Deus pode nos oferecer, nós estamos sendo idólatras. O nome disso é idolatria. Não é? E a idolatria chega muito perto da magia, porque a magia, não é você usar certas poções mágicas, certos amuletos, certos palavras de encantos, né, para poder querer manipular aquilo que você pensa que seja a divindade. Então, quando a gente cria uma imagem de Deus que vai à medida dessas nossas necessidades, ao mesmo tempo a gente quer manipular esta divindade. Por isso que Jesus, quando eles queriam fazê-lo rei, que era uma forma de manipulação do seu próprio ser Deus, de ser homem também, Jesus foge deles, vai para o monte, se distancia dele. Como dizer, eu não quero ser ídolo de ninguém, eu não quero me reduzir a essa imagem que você cria de mim, à medida da sua necessidade de pão, da sua necessidade de alento, da sua necessidade de saúde, não é? Seja lá qual a necessidade seja que esteja em jogo, Jesus escapa desses esquemas que são construídos pela nossa mente, pelas nossas necessidades, pelas nossas deformações. Então, a gente vê Jesus aqui agora questionando estas pessoas, não é, sobre a busca delas. O que é que vocês estão querendo? O que é que vocês estão buscando? Jesus nos ensina: buscai o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Se Deus for colocado no primeiro lugar, realmente a gente vai criar espaços entre nós que são espaços de bem-estar, são espaços de felicidade, são espaços de realização. Mas quando não acontece isso, a gente pode perder muita energia em busca daquilo que não é o fundamental. E aí Jesus diz: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então, esse esforço por um pão que não se limita ao estômago, ou um esforço, um trabalho que não se limita a conseguir aquele pão. E o problema que a gente está vivendo no mundo de hoje é que às vezes até o trabalho não está sendo suficiente, o trabalho que se faz não está sendo suficiente para colocar aquele pão que é o pão necessário nas nossas mesas, não é? O pior é que não está havendo nem a possibilidade de trabalhar para poder ter o sustento da casa garantido. Então esta ainda é uma situação ainda mais vexatória, ainda mais triste. Mas realmente a meta da humanidade deve ser essa, de quem não trabalha só por comida,
que não trabalha só para conseguir a satisfação do seu estômago e dessas que são as necessidades básicas, mas que são capazes de dar ao homem satisfações mais completas, não é? Se a gente for olhar, por exemplo, para a Constituição brasileira, o que é que a Constituição brasileira prevê para o salário mínimo? O salário mínimo deve ser capaz de quê? O salário mínimo deve ser capaz de dar comida, o salário mínimo deveria ser capaz de dar os estudos, o salário mínimo deveria ser capaz de providenciar a saúde, o salário mínimo deveria ser capaz de conseguir o vestuário. Quanto deveria ser o salário mínimo nosso para dar ao ser humano, ao trabalhador, as garantias sociais de que nós temos necessidade para, como seres humanos, sermos realizados minimamente? O problema é que a gente está ainda abaixo de todas essas condições mínimas. Se trabalha como robô e se trabalha para conseguir aquele mínimo do mínimo que é necessário para que a existência da gente vá ganhando sentido. Então, acho que a palavra de Deus hoje nos provoca para a gente ver que a gente está diante de uma sociedade que nem esse mínimo pelo qual a gente deveria trabalhar para encontrar a satisfação, a gente não está conseguindo chegar. Estamos abaixo desse nível. Então ainda é muito mais grave. Mas Jesus aqui diz também uma coisa, né, que ele é aquele com quem o Pai marcou com o seu selo. A palavra selo aqui, depois a igreja sempre interpreta esse selo de Deus como o Espírito Santo, e o selo de Deus é o amor, não é? Então o Filho de Deus é aquele marcado com este selo de Deus. O que é que o Pai diz? Este é o meu Filho amado, escutai-o. Então o selo de Deus, esse selo de amor, esse carimbo de amor que Jesus recebeu e que cada um de nós que nele fomos inseridos na sua vida, no mistério do nosso batismo, nós recebemos também este amor de Deus. Interessante porque, pensando nesse milagre do pão, eu já disse isso na semana passada, a gente entra em um contexto que é profundamente eucarístico. É interessante que as nossas hóstias com as quais a gente celebra a missa, não é? As nossas hóstias, como que elas também recebem um carimbo. As hóstias são como que carimbadas. Todas as hóstiazinhas, elas são feitas numa maquinazinha, uma coisa que tem uma cruzinha, esse carimbo. Vai e aperta a massa ali, quando depois se transforma naquele pão, naquele pãozinho, fica com esse carimbo da cruz. Não é quase que como quer dizer a gente que quando a gente recebe o pão da Eucaristia, a gente recebe esse Filho de Deus que recebeu essa marca, esse selo de Deus nele. Depois que são essas marcas que ele, como crucificado, vai apresentar também para os seus discípulos, vai apresentar para a sua igreja, mostrando que a cruz é um caso sério. Um caso sério na vida de Jesus, é um caso sério na vida da igreja, é uma coisa que a gente não pode colocar de lado, não é? E a gente vai carregar sempre essa marca da cruz, a marca desse caso sério, todas as vezes que a gente for se comprometer de verdade com o Evangelho de Cristo e com o bem do próprio ser humano. Então perguntaram para Jesus, não é? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. O esforço para fazer, não é para não simplesmente trabalhar. Jesus diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, ou seja, trabalhai não pelo alimento que se perde. Agora eles perguntam: a gente deve trabalhar por quê? Que tipo de obra a gente deve fazer? Jesus mostra então que essa grande obra que a gente deve fazer, o nosso trabalho, deve ser em função de algo que complete o coração da gente. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Abrir-se ao Evangelho de Jesus, abrir-se à sua pessoa, receber a graça da salvação que ele nos traz. Peçamos a Deus no dia de hoje esta graça de entrar no mistério dessa comunhão com Jesus, marcado com o selo do amor de Deus, e que venha ao nosso encontro para satisfazer a grande fome do nosso coração, as nossas necessidades, não só aquelas primárias, mas o ser humano vai crescendo no grau das suas necessidades, vai ampliando as suas necessidades na medida em que aquilo que é o primário vai sendo conseguido. Que a gente possa ter uma sociedade que de fato dá ao ser humano condições de ampliar
o leque dos seus valores, das suas buscas, justamente porque é capaz de dar aquele mínimo que seja necessário para cada uma e para cada um. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Pois bem, gente querida, eu vou salvar a nossa live aqui, depois você curte essa live, você encaminha essa live e vamos colocar lá nos nossos outros canais, lá no YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, a nossa página do Facebook, Tua Palavra Lâmpada, Tua Palavra Luz para o Meu Caminho, e também da nossa própria página de Facebook, Padre José Raimundo. Um abraço aqui para Mima Costa, nos acompanhando, e para Nelly Bispo, um abraço para Sandra Meire, um abraço a Nicola Fantuzzi, qui a San Polo di Piave, sindaco di San Polo di Piave tra l'altro. Ti abbraccio forte forte e saluti a tutti i tuoi, Nicola. Um abraço para Solange Reinhardt, não é, aí em Cruz das Almas, e viva o forró de Cruz das Almas. O povo está se preparando para o São João, não é verdade, Solange? Isabel Fazendas, um abraço para você. Para Mari Caldas também, bom dia, um abraço para você. Para Ana Caldas, Ana tá onde? Em Valença, né? Ana agora tá estudando, acho que tá lá pelas Valenças afora, nas cabeceiras de Valença, como dizia o povo antigamente. Um abraço para Cia Sérgio, acompanhando também a nossa live. Um abraço para Rosa Santos e para Jaci Félix, para Meig Neiva e Darcy Sampaio. Um abraço para Consa Rezende, para Madá Lisboa. Madá, um abraço, como é que você está? Um abraço para todo o Nilo Peçanha, para a tua família inteira, um abraço em Guió, um abraço para vocês aí. Um abraço aqui também para a Bia Lapa, aqui nos acompanhando, para Helenice Jesus Cunha, um abraço para você. Padre André Moraes, aqui meu vizinho de corredor, um abraço para você. Para a Arquidiocese de São Luís do Maranhão. O Padre André está concluindo aqui o curso de Direito Canônico. Depois vocês conhecem o Padre André, peçam para ler o trabalho de conclusão dele, porque quem é formador não pode continuar sendo formador sem depois ler o trabalho do Padre André, viu? Um abraço para Cléo Lima Santos, um abraço para Coelhos e Leitores, um abraço a Loma para ti, um abraço para Nenga Almeida, um abraço para Soledade Reis, também acompanhando a gente aí em Alagoinhas, acompanhando a gente, para Cláudia Nascimento, um abraço para ti, Deus te abençoe. Patrícia Schindler, um abraço para Patrícia, um abraço para Marli Vaz, um abraço para Ivete Mota, Dica Pérola, um abraço para a Dica, para a Sorveteria da Garotada. Quem é mais que eu tenho aqui? Claudeci Ribeiro, um abraço, Claudeci, para Lula Ordelo. Agora foi na dúvida, quem foi que eu vi com a história do forró? Foi Lula Ordelo, não foi não? Estou já confundindo, é tudo. Isabel Fazendas, que é aquela diz aqui, bela catequese, comentei ontem com o Padre Fábio, nosso vigário. Abraço aí ao Padre Fábio, viu? Padre Fábio, gente querida. Ou foi Solange mesmo, já não me lembro mais não, eu tô assim, tô vendo as coisas e tô me esquecendo. Marisete, um abraço para você. Renata Salles aí em Conceição do Almeida. A Solange disse que foi o aniversário do marido, 70 anos, então ela tava lá cantando o forró. Lula Ordelo acho que também tava por aí. Então esse trio Parada Dura, que só vai dar vocês no São João. Ana Maria Barreto, um abraço para vocês. Em Cruz das Almas não tem mais guerra de espada não, né? Já acabou esse negócio, né? Olha, pelo amor de Deus. Gente querida, vou ficando por aqui. Um abraço grande para todos vocês. A gente vai se encontrando até amanhã, se Deus quiser. Eu espero que amanhã a gente consiga fazer no horário, não é diferente. Um abraço também aqui para Aline Sampaio, acompanhando essa nossa live. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.